Olá, eu sou Ângelo, professor de Biologia, e eu estou aqui para falar um pouco de vocês a respeito de poluição atmosférica e os seus efeitos, né? A começar pelos gases do efeito estufa. O efeito estufa, ele é um fenômeno que é incentivado pela atividade humana, mas na prática o efeito estufa ele já existe no planeta Terra desde antes da espécie humana surgir. Por quê? Porque o efeito estufa ele é o fenômeno de retenção do calor, né, gerado pelo Sol, pelo raio do Sol, perto da Terra. Por que isso acontece? Porque nós temos uma atmosfera capaz de reter calor. Isso existe, como eu falei antes, antes mesmo do ser humano surgir no nosso planeta. Portanto, o efeito estufa, ele não é um fenômeno 100% causado pelo ser humano. O efeito estufa, ele é intensificado pelo ser humano, tá? Por quê? Porque o ser humano, através das suas atividades econômicas, né, a indústria, né, os motores, a explosão dos carros, né, as queimadas, o ser humano acaba, por tudo isso, liberando uma grande quantidade de gases, né, como o gás carbônico, o metano e outros mais, que vão fazer aumentar esse efeito estufa, né? São os gases do efeito estufa. Então, nessa imagem, você vê o Sol lá em cima, a superfície do planeta Terra lá embaixo, né? E entre o Sol e a superfície do planeta Terra, perto da Terra, tem o quê? A atmosfera, uma camada de gases, né, que a Terra aprisiona por conta da sua força gravitacional. Então a gente começa a pensar por aí. O que a gente faz? Produz fumaça, produz poluição. Essas partículas poluentes, elas não vão para o espaço, elas ficam presas em torno da Terra também. E o problema é que, desde quando o ser humano começou a intensificar as suas atividades econômicas, principalmente depois da Revolução Industrial, a quantidade de gases só vem aumentando, né? Então, isso prejudica o equilíbrio de calor da Terra, porque intensifica o efeito estufa do nosso planeta. Não podemos esquecer que, graças ao efeito estufa original, sem a participação do ser humano, é que existe vida na Terra, porque esse efeito estufa natural é que mantém a Terra com uma temperatura de entre 0 e 50 graus, mais ou menos, dependendo do lugar, e que possibilita termos água em estado líquido, porque se não tivesse água em estado líquido, simplesmente não existiria vida. Pelo menos não da forma como que nós conhecemos, tá? Então vamos interpretar um pouquinho esse esquema. Para começar, vamos olhar lá para o Sol. Então, você vê que o Sol emite energia em direção à Terra, em forma de luz. Então essa luz ela passa pelo espaço e vai até a Terra, né? Inclusive, os gases do efeito estufa, principalmente o CO2, permitem que a luz do Sol passe por eles. Então está vendo que a luz está atravessando a camada de gases do efeito estufa, ok? Bom, parte da energia solar é refletida pelas nuvens e pela superfície terrestre. Então você está vendo que a faixa amarela, né, ela gera uma outra faixa um pouco mais fininha para dizer para a gente que existe um reflexo de energia para o espaço. Então, se você pudesse olhar o planeta Terra lá de longe do espaço, você poderia enxergar o planeta Terra com uma espécie de luz, né? Mas ele não tem luz própria, ele está refletindo a luz do Sol. Isso é uma coisa natural, ok? Bom, o que acontece com o efeito estufa? Ou com o aumento do efeito estufa? Aí são essas flechinhas rosadas, né?
Então, repara, uma parte, o chão da Terra, quando esquenta, ele aquece também a atmosfera. A atmosfera quente, ela torna-se menos densa e sobe. E aí o que acontece? A poluição é levada lá para cima também, fica longe da gente e se dispersa um pouquinho, né? Espalhando-se por toda a atmosfera do planeta. O problema é que os gases do efeito estufa formam uma espécie de cobertor, né, bem mais próximo da Terra, né, do que dos limites da atmosfera lá em cima. Então, o que vai acontecer? Esses mesmos gases que permitem a entrada e saída de energia, eles também filtram, né? Você pode perceber que a setinha, né, ela sai do chão, né? Um pequeno filete está passando pelos gases do efeito estufa e uma parte está refletindo para o chão. Então, essa parte que está refletindo para o chão é porque o gás do efeito estufa não deixou embora. É o calor que não está indo embora, né? A luz até vai, mas o calor diminui bastante. Então, esses mesmos gases, né, causados pela atividade humana, eles retêm grande parte do calor gerado pela luz do sol, né? Esse calor é refletido de volta para a superfície pelas moléculas dos gases do efeito estufa, gerando mais calor. Então a Terra, segundo esta explicação, essa análise, ela está se tornando cada vez mais quente por conta dessa atividade humana, tá? Então isso é o efeito estufa, que não é uma coisa assim constante durante todo o ano, né, num determinado hemisfério. Ele muda. Existe um outro fenômeno que já existia antes de nós, mas que tem causado problemas depois do aumento da poluição, né? Eu acho que você vai reconhecer pela próxima imagem. Olha aí. Esta é uma foto de São Paulo, provavelmente tirada da Serra da Cantareira, mostrando a zona norte de São Paulo, e aí você percebe que o horizonte da cidade ele está coberto de poluição, né? Mas aí você vai perguntar, mas essa poluição ela não foi lá para o alto, levado pelo ar quente que é menos denso? Sim, isso é o que acontece num período do ano, né? Nos períodos mais quentes. Por quê? No inverno, por exemplo, né, de julho até agosto, o que acontece? A superfície do planeta torna-se mais fria, né? Por quê? Porque os raios solares eles entram na atmosfera numa posição desfavorável. Então o Sol esquenta menos o chão da Terra. Afinal de contas, nós estamos no inverno. Então, com o chão da Terra um pouco mais frio, né, não esquenta a atmosfera o suficiente para empurrar essa poluição lá para cima. Então, o que acontece? Na verdade, isto é uma foto tirada do meio do ano, né, que é o período de inverno aqui no hemisfério sul, tá? Para você entender melhor, vamos olhar esse desenho. Pronto. Então, olha só. Dia com inversão térmica. O ar frio desce e aprisiona poluentes, né? Então, olha só. Na verdade, quando está no verão, por exemplo, a Terra está constantemente esquentando o ar, né? E esse ar quente, ele acaba saindo de perto da Terra e empurrando a poluição lá para cima. Então, na verdade, o que está acontecendo no inverno? O ar frio está perto do chão, né? O ar frio está perto do chão. E aí o que você observa? Ele aprisiona os poluentes perto do chão. Os poluentes não conseguem ser empurrados
para o alto, né? Então, mesmo na parte mais quente do dia, o ar sobe um pouquinho, mas logo desce. Não vai lá para o alto. Ele faz uma curva bem perto do chão. É o que está indicando essa linha, essas duas linhas pontilhadas. E aí o que acontece? Lá em cima tem o ar quente, que ficou aprisionado entre duas camadas de ar frio. Lá em cima, ar frio de novo, porque também você está na última camada da atmosfera, já indo para o espaço. Então, essa é a situação que acontece, gente, quando tem uma inversão térmica. Então, o ar frio fica perto da Terra, né, do chão, portanto, ele não sobe, porque ele está frio, ele não sobe para a parte mais alta da atmosfera, e não subindo para a parte mais alta da atmosfera, ele não empurra a poluição lá para cima. A poluição fica aqui embaixo, ao invés de ficar lá em cima. Isso é inversão térmica. Vamos ver um exemplo? Olha só, eu tenho aqui uma questão, né, que você vai saber responder se você fizer uma leitura bem atenta do caso. Olha só, eu vou ler primeiro, né, depois vamos interpretar. Acerca dos ciclos biogeoquímicos da água e do carbono e fatores antrópicos que os afetam, né, entre parênteses, principais poluentes da água, né, do ar e do solo, o uso sustentável, né, de recursos naturais e consequência do desmatamento. Fecha parênteses. Analise as assertivas abaixo. As assertivas são as afirmações abaixo. Então vamos interpretar uma coisa. Olha só. Talvez você esteja perguntando, mas o que é antrópicos, né? Acerca dos ciclos biogeoquímicos, que são ciclos do carbono, o ciclo do oxigênio e tal, né? O ciclo da água, né? E fatores antrópicos, né? Mas o que são fatores antrópicos? São fatores causados pelo homem, né? Que os afetam. Então, como é que o homem participa disso? Né? Os poluentes, né, são lançados na água, né? O calor, né, o ar, né, o poluente é lançado no ar, é lançado no solo, né? O uso sustentável de recursos naturais, né? As consequências, né, do desmatamento, isso tudo é atividade humana, é coisa que o homem faz, portanto é antrópico. Então vamos analisar as frases, né? Quando fala assim, analise as assertivas abaixo, é para a gente ler cada uma delas, gente, e julgar o que está certo e o que está errado. Bom, a primeira, o equilíbrio ecológico pode ser perturbado pela poluição do ar e da água? Evidente que sim, né? É um princípio básico. O equilíbrio ecológico ele é desregulado pelas atividades humanas, né, que geram poluição. Então, na água ou no ar, você está causando um desequilíbrio. Então, você está perturbando o desequilíbrio. Então, essa primeira frase, é certa, a gente não tem o que discordar dela. A segunda, né? A poluição atmosférica ocorre pela emissão de gases dos automóveis, ônibus, etc., além de gases de resíduos industriais, aquela coisa que sai pela chaminé. Tá certo isso? Tá certo, não tem o que questionar disso aí, tá tudo justificado, né? É exatamente isso que, inclusive, contribui para os gases, o aumento dos gases de efeito estufa na atmosfera. A frase número 3. A poluição da água ocorre por esgotos, né? Resíduos industriais e agrotóxicos
usados na agricultura. Tá certo, né? Porque é o esgoto doméstico que vai lá para o rio, sem tratamento, o resíduo industrial, a fábrica que joga seus rejeitos na água do rio, o agrotóxico que o cara usa na lavoura, depois chove, isso tudo vai ou para o lençol subterrâneo ou vai para os cursos d'água, né? Então isso tudo está certo. O 3 também não tem o que discordar, parece que até aí está tudo certo. O 4, a poluição atmosférica é agravada pela inversão térmica. Então fica mais grave a poluição. Vocês viram na foto, né? A poluição, quando está na inversão térmica, é mais grave. Por quê? Porque você está no meio daquela poluição. Aquela poluição está perto do chão. Então você está respirando tudo aquilo. Por isso também que no inverno existe um aumento de problemas respiratórios nas pessoas, né? Ressecamento das mucosas, irritação nos olhos, né? Quem tem problema respiratório, alergias, tudo isso é porque nós estamos vivendo no meio daquela nuvem de poluição durante a inversão térmica, tá? O 5. A inversão térmica causada pela poluição atmosférica. A inversão térmica causada pela poluição atmosférica. Inversão térmica causada pela poluição. Eu falei antes para vocês que a inversão térmica, assim como o efeito estufa, são fenômenos naturais, né? A inversão em si não é causada pela poluição atmosférica. Ela ocorre quando a camada de ar mais frio é aprisionada por uma camada de ar mais quente. Bom, eu vou marcar essa frase, por quê? Porque eu estou achando que essa frase está invertendo as coisas, tá? Então, na verdade, vamos fazer uma observação aqui. O aumento da poluição pode ocorrer pela inversão térmica, tá? Não a inversão térmica ocorrer por causa da poluição. A inversão térmica aconteceria de qualquer forma. É um evento natural, tá? Onde a camada mais fria, né, que é mais densa, fica na camada de baixa altitude, portanto, perto do chão, né? Juntamente com os poluentes comprimidos pela camada mais quente que está acima, que é menos densa, tá? Então, essa mudança de pontos de vista fazem com que essa frase não seja uma frase absolutamente correta, né? Então, qual é a alternativa correta? Quais são as frases corretas? A 1, 2, 3 e 4, porém a 5 não. Então, a alternativa certa é a alternativa B, 1, 2, 3 e 4 apenas, tá bom? É isso, gente, por enquanto é só. Até uma próxima. Tchau.